No estudo das forças eletrostáticas, a gente viu que elas são resultados de interação entre cargas, que podem ser de sinais iguais ou opostos, mas essas cargas não precisam estar em contato para poder interagir. Ou seja, as forças eletrostáticas são forças de interação à distância. E esse tipo de força não é uma novidade na física. Quando a gente estuda, por exemplo, a força gravitacional, quando nós estudarmos as forças magnéticas, nós também vamos fazer essa abordagem dizendo que são forças trocadas à distância entre corpos. Para que a física consiga descrever e estudar as propriedades dessas forças, a física introduz aqui a teoria dos campos. A teoria dos campos que é válida tanto para as forças elétricas como para outros tipos de força, conforme a gente acabou de ver. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um dos campos mais importantes da física, que é o chamado campo elétrico. O campo, na verdade, é uma região de influência ao redor de um objeto eletrizado. Pode ser uma carga pontiforme ou podem ser placas eletrizadas. Na aula de hoje, a gente vai dividir esse estudo de campo elétrico em dois momentos. Vamos falar de campos elétricos que variam em função da distância da carga de origem e vamos falar sobre um dos campos mais importantes para vestibular, que é o campo elétrico uniforme. Eu sou o professor Danilo. Você está numa aula do curso Azimuth Online de Física Eletrostática. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando, acompanhando as aulas online e as aulas ao vivo. Hoje o assunto da aula é bem legal, bem difícil, mas bem legal. A gente na aula passada falou muito sobre força elétrica como sendo um resultado de uma interação entre cargas. O problema é que para a gente poder explicar essa interação entre cargas, é uma interação à distância. Como é que uma carga consegue exercer influência sobre uma outra carga, estando longe dela? A física, para resolver esse problema, criou uma teoria que é usada não só na eletricidade, mas também no magnetismo e também na mecânica, que é a teoria dos campos. A teoria dos campos ela surge toda vez que nós identificarmos uma força trocada à distância entre corpos. Se a gente pensa no campo gravitacional, por exemplo, é uma região em torno de um planeta, certo? Na qual um outro planeta, se estiver nessa região, vai sofrer a ação de uma força gravitacional. Essa força gravitacional, ela varia de acordo com a distância entre os planetas. Então, de tal maneira que, se eu tenho um planeta localizado muito longe de um outro planeta, essa atração ela tende a diminuir. No magnetismo, essa região chamada campo magnético, ela é criada em torno de ímãs. Então massa cria campo magnético em volta dela. Ímãs criam campos magnéticos. E as cargas elétricas vão criar campos elétricos. A gente vai discutir um pouquinho sobre módulo, direção, sentido, vamos calcular campos que variam, campos que não variam. Só que para isso a gente precisa definir formalmente o conceito de campo. Então olha só, vamos começar definindo o campo elétrico, e aí eu vou representar o campo pela letra E. Já vamos atentar para o fato de que se aquela letra tem uma setinha em cima, significa que nós vamos ter uma grandeza vetorial. Então eu vou falar de módulo, direção e sentido. Então olha só, o campo é uma região no espaço criada em torno de uma carga. Criada em torno de uma carga.
Essa carga que vai criar o campo elétrico, nós vamos representar pela letra Qzão e vamos chamar ela de carga geradora. Tá? Toda carga colocada numa região no espaço, pode ser uma carga grande, pode ser uma carga pequena, não importa muito isso. Toda carga é uma fonte de campo. Da mesma maneira que todo planeta é fonte de um campo gravitacional, as cargas são fontes de campos elétricos. Tranquilo? Essa carga eu vou chamar então de carga geradora. O que essa região no espaço tem de especial? Se nós colocarmos uma outra carga nesta região, essa carga nós vamos chamar de carga de prova. Essas cargas vão interagir e a carga de prova sofre a ação da carga geradora e vice-versa. Então toda vez que você colocar uma carga dentro de um campo, numa região interna a um campo, essa carga vai sofrer a ação de uma força. Então eu vou colocar assim, ó. Quando colocamos uma carga de prova, eu vou representar a carga de prova com a letra Qzinho, tá? A gente vai precisar fazer essa distinção entre carga geradora, carga de prova, porque isso vai facilitar nossos cálculos. Então, ó, quando colocamos uma carga de prova Qzinho numa região de campo, esta sofre ação de uma força F. Uma força F. Tudo bem? Quando colocamos uma carga de prova Qzinho numa região de campo, a carga de prova, sofre a ação de uma força F, resultado da interação com a carga geradora. Resultado da interação com a carga geradora. Ah, saquei. Danilo, a carga geradora, Qzão, aplica uma força em Qzinho. Por isso ela está dentro do campo. O Qzinho também aplica uma força na carga geradora. Então, na verdade, pelo simples fato de você colocar duas cargas próximas, uma interferência de campos. A carga Qzão cria em torno dela um campo, cuja carga Qzinho está sofrendo ação. E a carga Qzinho, por sua vez, também criará um campo cuja carga Qzão vai sofrer também ação. Para você fazer uma analogia com eventos mecânicos, pense no campo gravitacional da Terra que atrai a Lua. Mas o campo gravitacional da Lua também não vai atrair a Terra? Sim, Danilo. É óbvio que os campos terão intensidades diferentes, né? Na mecânica, a gente aprende que a intensidade do campo gravitacional depende do tamanho do corpo, depende da massa, né? Lembra que na teoria de Einstein, por exemplo, para explicar a existência dos buracos negros, a gente pensa num corpo tão massivo que o campo gravitacional gerado por ele é tão intenso que nem a luz escapa dali. Percebe? Então essa ideia de campo ela é muito importante, por mais que seja abstrata, ela é muito importante para que a gente consiga conceber a existência de forças à distância. Então se um corpo está exercendo força sobre o outro à distância, é porque esse corpo cria em torno dele uma região invisível chamada campo elétrico. Tá bom? Danilo, vamos desenhar isso para a gente entender melhor. Vem cá. Imagina então aqui, ó, em azulzinho, uma carga Qzão, QG. Eu vou chamar de QG. Tá certo? Essa carga não importa por enquanto se ela é positiva ou negativa, ok? Depois a gente vai falar sobre isso para poder falar de direção, sentido do vetor. Agora, em volta dessa carga existe uma região de campo. Só que a gente não consegue ver o campo. Eu só consigo provar a existência dele. Como é que eu provo que aquela regiãozinha em volta do QG tem campo elétrico? Eu vou usar uma carga de prova.
A carga de prova se chama carga de prova justamente porque a presença dela ali provará a presença do campo. Olha só, vamos colocar uma carguinha aqui? Vamos colocar aqui a carguinha Qzinho. Essa carga sofre força. E aí essa força ela pode ser atrativa ou repulsiva. Beleza? Notem que nós já sabemos da aula anterior que essa força elétrica ela vai depender sim da distância entre as cargas. Quanto maior a distância, menor a força em módulo, certo? Quer ela seja atrativa, quer ela seja repulsiva, beleza? Tá, Danilo, mas como é que a gente calcula esse campo? Já que ele é uma grandeza vetorial, eu vou pensar o seguinte, ó. O campo elétrico nessa região é a força elétrica que age na carga dividido pela carguinha. Então o campo atua exercendo uma força em newtons numa determinada carguinha de prova que eu vou chamar de Qzinho, tá? No sistema internacional, a grandeza campo elétrico, a princípio, é dada por Newton por Coulomb, tá? Newtons por Coulomb. Newton unidade de força, Coulomb unidade de carga. Quando a gente for trabalhar com o conceito de potencial elétrico, que é o próximo assunto, a gente vai ver que eu também posso escrever a grandeza campo elétrico em outra unidade, que é o volt por metro, tá? Mas isso a gente deixa para depois. Agora eu quero que você entenda qual o significado do Newton por Coulomb. Por exemplo, vamos imaginar, para efeito de conta, peraí que meu fiozinho enroscou aqui. Vamos imaginar, para efeito de conta, que essa carga esteja dentro de um campo, e aí eu diga para você assim, ó, exemplo. O campo naquele ponto P, eu vou chamar aqui de ponto P, ó. Então a carga está localizada num ponto P do espaço, tá certo? E essa carga tem um valor em coulombs. Então eu vou calcular o campo elétrico neste ponto. Neste ponto. Vamos imaginar que seja igual a 2 newtons por coulomb. Exemplo, tá? Faz de conta que naquele ponto P, o campo elétrico tem módulo 2 newtons por coulomb. O que isso quer dizer na prática, Danilo? Isso quer dizer o seguinte, olha. Para 1 coulomb de carga, a força exercida a força exercida pela carga geradora, vale 2 newtons. Para cada coulomb de carga nesse ponto, ó, então se essa carga tiver 1 coulomb, qual vai ser a força que a carga geradora vai fazer nela? 2 newtons. 2 newtons por coulomb. Danilo, e se a carga tiver 2 coulombs? Ora, se a força é exercida numa razão, né, de 2 newtons para cada coulomb, para 1 coulomb, 2 newtons. Para 2 coulombs, 4 newtons. Para 3 coulombs, 6 newtons. Quer dizer, quanto maior for a intensidade desta carga, maior vai ser a força exercida pela carga geradora. Tudo bem? Vocês devem imaginar aqui, pessoal, que o campo elétrico vai variar com a distância. Se nós afastarmos a carga de prova da carga geradora, o campo vai perder a intensidade. Então, se esse ponto P estiver mais afastado, a intensidade não será 2 newtons a força. Do mesmo modo, se o ponto P estiver mais próximo da carga geradora, mais intenso é o campo. Voltamos a fazer uma boa comparação com o campo gravitacional.
O campo gravitacional, pessoal, que os planetas exercem nos corpos, ele não é constante também. Quanto mais próximo você estiver do planeta, maior vai ser a ação do campo gravitacional sobre você. Por isso que os astronautas que estão na estação espacial, orbitando a quase 500 km de altitude, estão numa região de microgravidade. O que significa estar numa região de microgravidade? A distância que eles estão da Terra já é uma distância relativamente grande, a ponto do campo gravitacional naquela região ser bem pequenininho. Então ali não é que não exista um campo, mas você está saindo da área de influência. Eu gosto muito de usar um exemplo que um professor meu de física dava no cursinho. Ele falava assim, você quer entender campo elétrico? Pensa numa pessoa que se entochou de perfume. Sabe aquele tipo de gente que adora botar perfume? Eu, por exemplo, adoro pôr perfume. A minha esposa até nem gosta muito. Ela fala assim, Danilo, você está pondo perfume muito forte. Quando a pessoa põe muito perfume, quando você chega perto dela, você sente muito cheiro, não é? À medida que você vai se afastando da pessoa, você vai percebendo que a intensidade do cheiro vai diminuindo. Então compare campos como intensidades de cheiro em volta de pessoas. Então se eu estou muito próximo de uma pessoa perfumada, eu sinto aquele cheiro com muita intensidade. Mesma coisa aqui. Se a carga está perto da geradora, o campo é muito forte. O campo é muito intenso. Se a carga vai se afastando da geradora, então imagine que a carga geradora é uma pessoa cheia de perfume. E a carguinha de prova é você. À medida que você vai se afastando da pessoa perfumada, você vai perdendo o cheiro. Ou seja, você vai diminuindo a intensidade do campo. Tudo bem? A gente vai deduzir daqui a pouquinho uma expressão que prova o que eu estou falando. Prova que a intensidade do campo elétrico depende sim da distância. Tudo bem? Beleza? Então olha só, demos uma boa definida no conceito de campo, entendemos mais ou menos o que significa Newton por Coulomb, quer dizer, a força exercida numa dada carga, certo? Só que nós temos um problema aqui, pessoal. Como é que eu vou representar a direção e o sentido? Então vamos falar aqui sobre direção e sentido do campo. Bom, a direção e o sentido do campo vai depender muito do tipo de carga que você está analisando. Aqui nós vamos começar assim a nos preocupar com o sinal da carga geradora, tá? Para poder fazer esses desenhos, eu preciso colocar aqui. Primeiro eu vou colocar a definição, né? Direção e sentido, aí vai surgir uma expressão que a gente vai ter que falar aqui, ó. Tangentes sempre a linha de força cujo sentido depende do sinal da carga geradora. Essa é a expressão que a gente precisa desvendar. Ah, Danilo, como é que eu vou desenhar o sentido do campo elétrico e a direção? Sempre tangente à linha de força, cujo sentido depende do sinal da carga geradora. Então o nosso problema aqui é entender o conceito de linha de força, tá? Vamos imaginar, por exemplo, uma carga puntiforme. Então, primeiro vamos falar de cargas puntiformes. Tá? Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que nós vamos estudar dois tipos de campo. Os campos gerados por cargas puntiformes e os campos gerados por placas paralelas. Tá? Eles têm uma característica um pouco diferente um do outro. Então vamos imaginar uma carga geradora positiva. Tá? Como é que a gente vai representar o campo elétrico gerado por uma carga geradora positiva? A primeira coisa que você vai fazer é imaginar as tais linhas de força. Mas Danilo, o que são linhas de força? As linhas de força, elas são linhas imaginárias que servem de suporte para você desenhar o vetor. Eu consigo ver uma linha de força? Consegue em laboratório.
Tá? Na aula de exercícios, quando a gente for trabalhar as questões relativas à linha de força, eu vou mostrar para vocês algumas imagens obtidas em laboratório de cargas elétricas que são submetidas então a uma análise e a gente consegue, a partir de um truquezinho muito simples com limalha de ferro, a gente consegue provar a existência das linhas de força. Por enquanto você vai ter que imaginar na tua cabeça. Como é que são essas linhas de força? Você vai imaginar o seguinte, ó, várias linhazinhas que passam pelo centro da tua carga geradora. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Então olha só, eu estou desenhando aqui um monte de linha, todas elas passando pelo centro da minha carguinha geradora. Tá aqui, ó. Aqui eu vou colocar Qzão, gerador, positivo. Positivo. Tá vendo essas linhas? Essas linhas são as linhas a partir das quais você vai desenhar o vetor. Então eu tenho várias linhas de força, a minha carga tem sinal positivo, eu vou desenhar o vetor tangente às linhas de força. Tangente às linhas de força. Vocês estão percebendo que essas linhas são todas retas? Todas elas retas? Como é que eu vou desenhar então um campo elétrico ali? Vem cá, olha só. Tangente, ó. Tangente. Tangente. Tá vendo? Tangente à linha de força. Agora o sentido. Será que ele vai sair da carga ou ele vai entrar? Isso foi uma convenção adotada pelos físicos. Eles fizeram a seguinte convenção. Olha, se a minha carga geradora for positiva, o vetor será desenhado sempre afastando-se da carga. Então esse aqui é o campo elétrico no ponto P. Então tá vendo esse pontinho aqui, ó? Aqui tem uma região de campo elétrico. Eu desenhei o campo se afastando da carga, porque por convenção a carga que gerou o campo é positiva. Então a gente guarda assim: cargas positivas geram em torno de si um campo de afastamento. Toma muito cuidado com esta expressão. O fato de uma carga positiva gerar campo de afastamento não quer dizer que esta carga só vai repelir coisas. Se você colocar uma carga de prova aqui, ó, depende do sinal dela, se ela vai ser afastada ou se ela vai ser atraída, concorda? Então toma cuidado com isso. Agora, se a tua carga geradora for negativa, a gente vai desenhar as linhas de força novamente. Aqui, ó. Todas elas passando pelo centro da carga. A gente fala que as linhas têm direção radial, né? Direção radial. Direção que passa pelo raio da carga. Tá bom? Tranquilo? E aí eu vou desenhar o vetor aqui nesse ponto de novo, ó. Vamos desenhar o vetor campo elétrico. Eu vou ter que desenhar mais longe, tá? Senão não vai caber. Vamos desenhar o campo no ponto P, ó. Aqui, ó. Como é que eu represento o campo elétrico neste ponto, moçada? Você vai representar ele tangente, porém se aproximando. Porém se aproximando. Tá? Então a gente guarda assim, olha, cargas positivas geram campos se afastando e cargas negativas geram campos de aproximação. Aí você fala assim, Danilo, mas por que essa convenção? Pelo seguinte, para estudar o efeito do campo, qual foi o experimento padrão que os físicos usaram a partir do qual eu tirei as conclusões? Essa convenção ela foi baseada no fato de que a carga de prova é positiva. Então, ó, eu vou escrever assim. A convenção do sentido, a convenção dos sentidos foi adotada considerando-se que
Qzinho. Quem é Qzinho? A nossa carga de prova é maior que zero. Para pensar um pouco, vem cá. Põe uma carga positiva aqui. Põe uma carga positiva. Se você colocar uma carga positiva, carga de prova, aqui, como a carga geradora também é positiva, vai haver afastamento. Tá certo? Põe uma carga positiva aqui, ó. Carga positiva de prova, colocada perto de uma geradora negativa, vai te dar uma aproximação. Então, a convenção foi feita pensando numa carga positiva. É claro que, a partir do momento que você convenciona para a carga positiva, a negativa também passa a sofrer ação no campo, não tem problema nenhum. Daqui eu posso tirar duas coisas importantes. Se a carga de prova for positiva, vem cá, põe a carga de prova positiva aqui, solta ela, o que vai acontecer? Ela se afasta? Põe uma carga de prova positiva aqui. Se ela for positiva, de fato, ela vai se aproximar. Então o que eu vou convencionar? Toda vez que você colocar uma carga de prova positiva perto de um campo, ela vai se deslocar no sentido do campo. Desloca-se no sentido do E. De E. A carga positiva de prova sempre vai concordar com o campo gerado pela geradora. Agora, se a carga de prova for negativa, veja só, vamos fazer aqui um exemplinho juntos, ó. Vem cá. Põe uma carga negativa aqui, ó. Aqui. Põe uma carguinha negativa. Como a geradora é positiva, se eu soltar a carga de prova, ela se aproxima. Está indo contra o campo. Põe aqui uma carga de prova negativa. Pondo uma carga de prova negativa perto da carga geradora negativa, ela vai se repelir. Então a carga negativa, ela discorda, o movimento dela discorda do sentido do campo. Então vou escrever aqui, desloca-se contra E. Desloca-se contra o sentido do campo elétrico. Tá? É só uma questão de convencionar. Você não pode, de forma nenhuma, pensar que cargas geradoras positivas só afastam coisas. Não. Cargas geradoras positivas afastam coisas positivas, mas atraem coisas negativas. Cargas geradoras negativas atraem cargas de provas positivas, mas repelem cargas de prova negativa, tá? Os primeiros exercícios da nossa lista são dedicados especificamente a gente trabalhar esse tipo de raciocínio. Tudo bem? Beleza? Quando eu coloco cargas próximas umas às outras, vai ocorrer nessas tais linhas de força uma certa interferência. E aí a gente vai observar desenhos muito estranhos relativos a interações de linhas de forças para cargas de mesmo sinal e linhas de forças para cargas de sinais opostos. Tudo bem? Isso também vai ser trabalhado na aula de exercícios. O que está faltando a gente falar para poder explorar um pouco mais a questão do campo elétrico? Esse campo elétrico depende, afinal de contas, do quê? Ele depende da distância. Isso nós já discutimos. Mas será que é só da distância? O que a gente vai fazer agora? Eu vou aproveitar que nós conhecemos a definição de campo e nós conhecemos também o módulo da força elétrica e a gente vai provar que o módulo do campo elétrico vai depender exclusivamente da distância e da carga que gera o campo. Tudo bem? Vamos fazer uma dedução bem rapidinha, fazer uma análise gráfica e observar alguns exemplos, então, da expressão do módulo do campo elétrico. Vamos trabalhar, então, agora alguns exemplos de desenhos, de esquemas, para a gente poder fixar melhor essa ideia da direção e sentido do vetor campo elétrico
e também fazer uma análise já da força elétrica, que é um assunto que a gente já conhece, tudo bem? Depois a gente vai calcular um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o módulo, falar um pouquinho da evolução gráfica do campo elétrico em função da distância, tá? E aí a gente passa então para a parte de campo elétrico uniforme. Aqui, gente, eu tenho 4 situações, ou melhor, todas as situações possíveis que vão ser resultado de interações entre cargas. Então aqui eu tenho 4 desenhinhos para você imaginar que eu tenho cargas de prova, todas elas fixadas num ponto P, tá bom? Tanto cargas de provas positivas como cargas de prova negativa. E aí a gente vai fazer a análise dos vetores campo elétrico e do vetor força elétrica sobre essas cargas, claro, pensando na carga geradora, tá? Para iniciar, a gente está colocando as cargas a uma mesma distância, todas elas numa distância que eu chamei de D, tá bom? Então olha só, primeiro, eu quero representar no ponto P, onde está essa carguinha de prova, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica em cada uma das situações. Então lembrando da convenção anterior, quando a carga que gera o campo é positiva, ela sempre vai criar em torno dela um campo de afastamento. Então nesse ponto P, eu vou chamar o vetor de E apontando para fora. E. Tá lá, ó. Então o campo elétrico representado no ponto P, por ação da carga geradora, é um campo de afastamento, ok? Quando eu colocar a carga de prova ali naquele ponto, essa carga de prova vai sofrer uma força de repulsão, não vai? Ah, então vamos desenhar. Aqui eu tenho uma força F elétrica, Fel. Tá? Conforme eu havia dito para vocês, quando a carga geradora é positiva, a carga de prova tem uma força na mesma direção e mesmo sentido do campo, caso ela também seja positiva, ok? Quando a carga geradora é positiva, mas ela vai influenciar uma carga negativa, eu tenho a seguinte situação. Campo elétrico de afastamento. Percebe? Olha lá. Tá? Veja que o campo de afastamento ele vai ser representado independentemente do sinal da carga de prova. Porque o campo vai depender da carga geradora. Tudo bem? Só que essa carga de prova ela vai ser atraída na direção da carga geradora. Ah! Então era isso que você estava falando, né, Danilo? Que as cargas de sinais negativos sempre terão forças contrárias ao campo gerado pela carga de prova. Olha lá, tá certo? Então se eu soltar a carga de prova aqui, ela vai ser atraída na direção da carga geradora. Aqui, se eu soltar a carga de prova, ela vai se afastar da carga geradora. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Quando a carga geradora é negativa, ela vai criar campos de aproximação. Então, vamos desenhar aqui os dois campos. Campo de aproximação e campo de aproximação. Nada muito diferente dos dois desenhos. Prontinho. Tá aqui, ó. Então, representando o campo elétrico no ponto P, como esse campo elétrico foi criado por uma carga negativa, a gente tem o campo de aproximação. Como é que a força se comporta nas duas situações? Bom, quando a carga positiva é colocada como carga de prova, ela vai ser atraída. Ah, olha lá. Vocês percebem que a carga positiva sempre terá uma força que concorda com o campo? Olha lá. Quando a carga positiva, a força concorda com o campo. Ó. Carga de prova positiva, força concordando com o campo. Aqui, a carga de prova é negativa e a carga geradora também. Então, você terá uma força de repulsão. Tá certo? Percebam aquilo que eu havia comentado na parte anterior da aula, que não é porque a gente diz que uma carga gera campo de afastamento que ela vai só repelir. A carga que gera campo de afastamento, ela só repele carga positiva. A carga que gera campo de aproximação só aproxima carga positiva. Por isso que eu disse para vocês que na hora de convencionar o sentido do campo, levou-se em consideração a interação
da carga geradora com uma carga positiva. Foi dali que a gente tirou essa ideia de afastamento e de aproximação. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um espaço aqui nesse desenho, porque daqui a pouco eu vou completar ali com umas situações. Como é que eu calculo o módulo do campo elétrico? Olha, eu já tinha dito para vocês que o módulo do campo, por definição, é a força elétrica que atua sobre uma carga de prova. Tanto é que a unidade é dada em Newton por Coulomb. Porém, eu sei que a força elétrica também pode ser calculada pela lei de Coulomb. Força elétrica igual a... Lembra da formulinha da aula passada? Eu tenho K vezes QG, eu vou chamar de QG, tá? Carga geradora em módulo, vamos lembrar que isso aqui é em módulo, vezes o módulo da outra carguinha, dividido pela distância ao quadrado. Tá certo? Inclusive na aula passada, na aula de lei de Coulomb, a gente fez uma análise gráfica da evolução da força em função da distância, né? Que dava aquela hipérbole que a gente vai analisar nos exercícios. Olha o que eu vou fazer então, olha a minha ideia, pessoal, vê se você concorda. Eu vou pegar essa expressão da lei de Coulomb e jogar aqui dentro da expressão do campo elétrico. Eu vou escrever então assim, ó, o campo elétrico é igual a K módulo de Qzão vezes Qzinho, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado. Tudo isso dividido por Qzinho, também em módulo, tá? Aqui em módulo, ó. O módulo da carga, tá? Não importa se a carga é positiva ou negativa, a gente põe um módulo para calcular a intensidade do campo elétrico. Olha o que eu posso fazer aqui, pessoal. Eu posso cancelar o Qzinho com o Qzinho. Nós estamos falando da mesma carga, que é a carga de prova, concorda? Então a nossa expressão de campo, ela fica diferentinha, olha só. O campo elétrico, gerado por uma carga geradora, é igual a K vezes a carga geradora dividido por D ao quadrado. Pronto. Então eu tenho duas expressões para calcular campo elétrico a partir de agora. Eu tenho a expressão geral, que vem da definição de campo, né, a força que atua sobre uma carga, ou eu posso calcular o campo gerado por uma carga pontiforme, tá certo? O mais interessante da gente analisar nessa fórmula é perceber que o campo depende de quem gerou e não de quem sofre. Percebe que no cálculo do campo elétrico não entra a carga de prova. Quer dizer, qual a conclusão que a gente vai chegar nesse contexto? Não importa muito se essa carga aqui é maior ou menor, do ponto de vista de campo. A intensidade deste campo aqui, ó, que eu estou anotando, que pode ser de afastamento ou de aproximação, a intensidade desse campo vai depender de quem gerou. O que faz todo sentido do ponto de vista conceitual, não é? Vamos voltar de novo para o campo gravitacional. O campo gravitacional da Terra, que a Terra exerce sobre a Lua, depende da Terra ou da Lua? Ah, Danilo, depende da Terra. É claro que se a Terra gera um campo intenso, a Lua terá uma força gravitacional intensa. Mas quem determina a intensidade do campo é quem o gerou. Por isso a gente costuma dizer, então, que o campo depende de carga geradora. A carga de prova, ela vai sofrer uma força maior ou menor, dependendo do sinal, da intensidade dela. Então, para cargas maiores, eu terei forças maiores. Para cargas menores, eu terei forças menores. Então aqui eu vou escrever, ó, o módulo de E independe da carga de prova. Tranquilo? Beleza. Fechamos até aqui. A unidade desse campo elétrico continua sendo Newton por Coulomb, tá? Se a gente fizer análise dimensional aqui da unidade do K, da unidade da carga, da unidade da distância, a gente vai perceber que isso aqui vai dar Newton por Coulomb, tá bom?
Outra coisa que eu preciso comentar com vocês, e isso vai ficar muito mais claro agora, é a relação entre a intensidade do campo e a distância. Essa relação ela é bem importante. Por quê? Porque ela é o objeto de exercícios em vestibular. O cara pega uma carga elétrica de prova e coloca numa certa distância da carga geradora. Aí ele fala assim, olha, o que vai acontecer com a intensidade do campo se eu tipo dobrar a distância? Ou, o que vai acontecer com a intensidade desse campo se eu diminuir a distância? Então, para a gente poder analisar isso, vamos olhar para um gráfico, não é isso? Olha só, o gráfico, ele é muito parecido com o gráfico de força elétrica, gente. Só que agora eu tenho campo elétrico em newtons por coulomb em função da distância. Sempre no SI, tá bom? Sempre no SI. Então o que eu vou perceber? Olha, como a força, o campo elétrico é inversamente proporcional à distância, primeira coisa, né? Significa que quanto mais longe, menor é a intensidade do campo. Se a gente pega várias distâncias e calcula os campos elétricos nessas distâncias, a gente vai obter um gráfico assim, ó. Essa é a relação entre campo e distância. Veja só como é que isso é importante. Quando eu estou com cargas separadas a uma distância d, então vou colocar aqui no gráfico um ponto, ó. Então aqui é a distância d, ó. Tá? Essa distância d é a distância que eu desenhei aqui no esqueminha. Então quando as cargas estão separadas por uma distância d, não importa se é positiva com positiva, negativa com positiva, enfim, a intensidade do campo vale E. Tudo bem? Quando eu dobrar a distância, (2D), o campo elétrico vai cair 4 vezes. 4 vezes, Danilo? Claro! O campo não depende... Ou melhor, o campo não é inversamente proporcional à distância ao quadrado? Então, tipo, se eu dobrar a distância, a intensidade do campo cai 4 vezes, 2 ao quadrado. Se eu triplicar a distância, o campo cai para 9 vezes menor. E assim sucessivamente. Você tem essa situação aqui, ó. Vou colocar aqui os desenhos, ó. E sobre 4. Aqui. O meu gráfico não está nada na escala, né, gente? Ó. Tá? À medida que você vai aumentando a distância, o campo vai caindo quadraticamente. Se eu quadruplicar a distância, 16 vezes menor. E o contrário também é verdade, né? Se eu reduzo a distância pela metade, o campo aumenta 4 vezes. Se eu reduzo a distância à terça parte, o campo aumenta 9 vezes. Tudo bem? Dessa forma, eu posso fazer desenhinhos. Vem cá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Veja que aqui as cargas estão afastadas, todas elas, à mesma distância da carga geradora. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um ponto P', mais ou menos aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Olha lá. Nesse ponto P', como é que eu representaria os vetores? Aqui, gente, só para vocês terem noção, eu coloquei o ponto P' a uma distância D do ponto P. Vê se você acompanha aqui, ó. Tô desenhando, tá? Espera aí que eu já mostro bonitinho para vocês, ó. Pronto, ó. Então eu tinha num ponto P todos os vetores campo elétrico e força elétrica. Agora eu vou pegar esse ponto e dobrar a distância e colocar novamente a carga de prova aqui. Carga de prova positiva, negativa, positiva e negativa. Vamos representar tudo de novo agora. Ó, quando eu dobro a distância, como a distância ela está inversamente proporcional ao campo e elevado ao quadrado, esse campo elétrico vai cair 4 vezes. Então eu vou representar assim, ó, um campinho aqui, E,
sobre 4 de afastamento. Nos dois casos, um campo de afastamento. Ó, o campo continua sendo de afastamento, mas olha a comparação do tamanho do campo quando ele estava mais próxima e o campo quando a carga de prova estava mais afastada. Então aqui eu tenho um campo 4 vezes menor do que esse, porque eu dobrei a distância. Aqui eu também tenho, e aqui os campos também terão E sobre 4, porém de aproximação. E sobre 4 e E sobre 4. Tá certo? Tranquilo? E a força, Danilo? A força também depende ao quadrado, né? Vamos lembrar que a lei de Coulomb garante isso, ó. Quer dizer, a força também depende da distância ao quadrado de forma inversamente proporcional. Então essas forças também vão cair 4 vezes, né? A força elétrica aqui vai ser 4 vezes menor. A força elétrica aqui também será 4 vezes menor, tá? Aqui nós estamos trabalhando com forças atrativas e repulsivas, mas a gente está analisando exclusivamente o módulo. E aí, conforme você vai se afastando muito da carga geradora, quando a distância da carga geradora é muito grande, você percebe que essa curva vai tender a cair para o zero, né? A gente diz nesse caso que o eixo X ele é uma assíntota. Então o gráfico ele vai aproximando-se do eixo X e lá no infinito ele encosta no zero. E aí então você diz o seguinte, ó, no infinito considera-se que a intensidade do campo elétrico gerado é zero. A intensidade do campo elétrico gerado vale zero. Veja por que tem sentido isso que eu estou contando para vocês. Quando a gente pensa no infinito, você está pensando numa distância muito grande, não tá? Põe uma distância muito grande aqui, infinito. Eleva o infinito ao quadrado. Qualquer número elevado, qualquer número dividido por infinito ao quadrado tende a zero, concorda? Então no limite, quando a gente fala em no limite, né, numa distância muito grande, esse campo desaparece, assim como a força. A gente tinha comentado isso também na aula passada. Porque, gente, nós estamos falando de interação à distância. As interações à distância são tanto mais fracas quanto maior a distância. As interações à distância são tanto mais fortes à medida em que a distância diminui. Tranquilo? Isso vale então para interações de campo e a sua consequência, que é a interação da força. Ok? O que a gente percebe nesse contexto? Os campos gerados por carguinhas pequenininhas, aquelas que nós chamamos de cargas pontiformes, são campos variáveis. O que significa isso? Trabalhar em vestibular com isso não é legal. Ué, por quê, Danilo? Porque para pensar. Se o campo é variável, concorda que a força também varia? Se a força também varia, eu não consigo trabalhar com as leis de Newton. As leis de Newton no ensino médio são trabalhadas admitindo a existência de forças constantes. Aí você fala assim, Danilo, mas dá para um campo elétrico criar uma força constante? Dá. Esse campo elétrico se chama campo elétrico uniforme. Só que tem um problema. Para você conseguir criar um campo elétrico uniforme, você não pode simplesmente pegar uma carguinha pontiforme e colocar ela ali. A gente acabou de perceber que cargas pontiformes geram campos de intensidade variável. Então, embora a gente defina campo, calcule campo para cargas pontiformes, eu vou ser bem honesto para vocês. A parte que mais é cobrada em vestibular é o estudo dos campos elétricos uniformes, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou mostrar para vocês como é que eu crio um campo elétrico uniforme, por que ele é uniforme e quais as consequências desta uniformidade. Quer dizer, a gente vai conseguir trabalhar com leis de Newton, eu vou conseguir calcular a aceleração da partícula lá dentro, todas as equações de Move passam a valer,
porque lembra que o move ele tem uma aceleração constante gerada por uma força constante. Então veja como as coisas vão começar a se conectar. Se eu tenho um campo constante, esse campo dará para uma carga de prova uma força constante. Se a carga de prova tem uma força constante, ela tem aceleração constante. Pronto, caí no move, entraram os exercícios de vestibular. Tranquilo? Então, para a gente encerrar essa abordagem de campo, vamos começar a falar aqui dos nossos campos elétricos uniformes, o famoso CEL. Para estudar então os campos elétricos uniformes, a gente precisa primeiro falar um pouquinho sobre as linhas de campo que a gente vai obter quando você eletrizar um objeto metálico, mas sem ser uma carga pontiforme. Como a gente viu antes, os dois modelos que a gente estuda para poder entender campo elétrico são os campos elétricos gerados por carguinhas pequenininhas, que a gente já trabalhou, e agora vamos falar dos campos elétricos gerados por placas eletrizadas. Então eu coloquei aqui no meu desenho duas plaquinhas, uma positiva, que está em azul, e uma placa negativa, que está em vermelho. Vamos imaginar que essas cargas estejam bem afastadas uma da outra, tá bom? E aqui eu tenho as linhas de campo de cada carga, tá? Aqui você percebe que as linhas de campo, elas vão formar uma espécie de cabelinho da placa, né? A gente percebe que quando a placa é positiva, aquelas linhas de campo são todas de afastamento. Então vamos escrever aqui, linhas de afastamento. Tá? Assim como quando a carga é negativa, você tem as linhas de aproximação. Até aí, beleza. Tá? Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, que eu não comentei antes porque não dava para falar. Percebam que quando a gente olha para as linhas de campo, tanto na carga positiva como na negativa, a gente percebe que conforme essas linhas estão mais próximas do objeto, elas vão ficando mais pertinho uma da outra. Elas vão se concentrando a partir do momento que você se aproxima da placa. Por outro lado, quando você olha para as linhas de campo mais distantes da placa, a gente percebe que elas vão se afastando, né? Vão se alargando. Essa questão das linhas estarem mais próximas ou mais afastadas tem a ver com a intensidade do campo. Presta atenção no que eu vou escrever aqui, ó. Importante. Senão a gente não entende o conceito de campo uniforme. Importante. Quanto maior a concentração de linhas de campo, quanto maior a concentração das linhas do campo, vírgula, maior a intensidade deste. Maior a intensidade deste. Deste quem, Danilo? Do campo. Tá? Por que é importante você perceber isso? Porque se a gente pegar uma placa, positiva ou negativa, e medir o campo elétrico em volta dessa placa, nós vamos perceber que à medida que você se afasta da placa, o campo diminui. Exatamente o que acontece com a carga pontiforme. Só que agora eu vou fazer o seguinte, e é aqui que eu vou começar a criar o meu campo. Quero que vocês percebam que tanto na placa positiva como na placa negativa, se você olhar bem na região do meio dela, tem algumas linhas de campo que são retas. A gente percebe que as linhas de campo elas vão se entortando à medida que você vai chegando na borda do objeto. Isso é um procedimento muito comum. Quando você tem um objeto que não é uma esfera eletrizada, essa distribuição do campo elétrico ela fica toda bagunçada. Nas regiões das bordas você tem um campo elétrico estranho, nas regiões do meio você tem umas linhas de campo que são mais bonitinhas, de tal maneira que a gente percebe que em cada ponto que você considere em volta do objeto, você vai ter ali um campo de intensidade diferente. Percebam que no meio eu tenho linhas de campo bem retinhas, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a placa negativa, eu vou pegar a placa positiva e vou aproximá-las
de tal maneira que a distância entre elas seja bem pequenininha. Para que você consiga gerar um campo elétrico satisfatório por placas, é preciso que o tamanho das placas seja bem grandão, então você tem placas bem largas, tá? E a distância entre elas seja bem menor do que o seu tamanho. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Suponha então aqui que nós temos uma distância D, bem menor que o comprimento das placas, bem menor que o comprimento das placas. Na prática, o que eu estou querendo dizer para você? Que a placa tem que ser muito grande e ela tem que ficar bem pertinho da outra. Essas placas são eletrizadas, gente, por geradores, tá? Quando a gente for falar sobre gerador elétrico, na parte de elerodinâmica, a gente vai entender como é que esses processos são feitos. Beleza. Aí eu falo assim, tá, Danilo, e aí? O que acontece? Ali dentro, naquela região interna das placas, eu tenho um campo elétrico. E esse campo elétrico é uniforme. Como assim uniforme? Calma que eu chego lá. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar as linhas de campo. Veja que quando as placas estão isoladas, as linhas de campo são todas elas meio cabelinhos assim, né? Vai se afastando da borda e tal. Quando você aproxima as duas plaquinhas, olha o que acontece com a linha de campo, gente. As linhas de campo se tornam totalmente retas e todas elas afastadas uma da outra na mesma distância. A gente percebe que as linhas de campo adotam uma configuração homogênea. Não tem linha se aproximando, não tem linha se afastando. Opa! Se não tem linha se aproximando, se a concentração de linhas não aumenta nem diminui em nenhuma região lá dentro, eu posso dizer então que meu campo não varia a intensidade. Então olha só, a distribuição homogênea das linhas, a distribuição homogênea. Esse termo é meio errado de falar homogêneo, mas vocês estão entendendo o que eu quis dizer, né? Das linhas indica a existência de um campo cuja intensidade é constante, cuja intensidade é constante. Portanto, eu tenho aqui um campo elétrico uniforme. Danilo, se o campo é constante, então eu posso calcular ele em qualquer lugar ali que vai dar o mesmo valor? Sim. Sim. Como é que eu calculo esse campo? Aí é que está o problema. Eu não posso usar aquela fórmula kq sobre d quadrado. Porque aquela fórmula kq sobre d quadrado, ela é usada para cálculo de campo em carguinhas pontiformes. A gente vai voltar a visitar o campo elétrico uniforme quando a gente falar de trabalho, de força elétrica, diferença de potencial. E aí a gente vai ver que existe um teorema chamado Teorema do Campo Uniforme, que é muito importante para você trabalhar com esse tipo de situação, caso eu precise calcular esse campo. No entanto, o que eu posso dizer para vocês? Que o módulo dele continua sendo definido pela aquela formulinha que a gente trabalhou na aula. Ó. O campo é a força dividido pela carga. A única diferença desse contexto para o contexto anterior é que essa força aqui, ó, queridos, ela é constante. O que isso quer dizer na prática? Vale todos os tipos de raciocínios relativos a leis de Newton, forças resultantes. Eu posso trabalhar com situações envolvendo movimentos uniformemente variados, como eu havia dito para vocês anteriormente, tá? Agora, como é que a gente representa o campo? Como que eu vou representar o vetor? Bom, primeiro que eu posso colocar o vetor campo elétrico em qualquer ponto entre as placas, tá? Uma coisa muito importante, do lado de fora das placas, o campo não é uniforme. Se você for desenhar as linhas de campo fora das placas, elas vão ser todas tortas. Então aqui você tem as linhazinhas
Todas tortinhas, aqui também, tá? Só que aqui de afastamento e aqui de aproximação. Ok? Tranquilo. No interior das placas, entre as placas, o campo elétrico é desenhado assim, ó, com um vetorzinho E, saindo da placa positiva na direção da placa negativa. Esse vetor E, ele tem o mesmo módulo em qualquer ponto aqui. Então se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, ó, onde está essa carguinha positiva, qual é o campo elétrico que age sobre ela? E. Se eu pegar um outro ponto aqui na carguinha negativa, qual é o campo elétrico que está agindo nesse ponto? E. Não importa se você esteja mais próximo de uma placa ou da outra, ou se você esteja no meio, o campo tem sempre o mesmo valor. Isso significa que se essas cargas estiverem com o mesmo módulo, a força que vai agir sobre elas é sempre a mesma. Tudo bem? Só que, no caso da carguinha positiva, essa força ela está apontando para a placa negativa, F. Ó, então aqui eu tenho uma força F, não sei se vocês vão conseguir enxergar, que está meio pequenininho aqui, ó, apontando para a placa negativa. Olha como a força concorda com o campo. Por que a força está concordando com o campo, Danilo? Porque a carga de prova é positiva. Aquela regrinha que eu falei para vocês no começo da aula. Essa força F, ela terá o mesmo módulo da força F que atuará nesta partícula. Tá certo? Então aqui, ó, você também tem uma força F motivada pelo campo. Então, F, essa força F que eu coloquei em laranja, é a força aplicada pelas placas sobre cargas de prova. Sobre as cargas de prova. Tá? Beleza? Aí você tem vários exercícios onde o cara vai questionar, por exemplo, vai pedir para você calcular a aceleração da partícula, vai pedir para você calcular a velocidade com que a partícula atinge um ponto dado ali dentro das placas. Você tem uma série de problemas relativos a essas situações, tá certo? Outra coisa que eu queria comentar é os movimentos que podem surgir em decorrência de uma experiência muito famosa. Quando a gente trabalha com campo elétrico, geralmente os problemas que vêm pra gente no vestibular, sobretudo para campo elétrico uniforme, são aqueles probleminhas assim, eu pego uma partícula, arremesso a partícula, ela vai descrever um movimento com uma velocidade, até ela entrar na região do campo. O que acontece com partículas quando elas entram em regiões de campo? Elas vão sofrer ação de força. Então, olha só. As partículas imersas em campos uniformes estão sob ação de forças que podem alterar o que uma força é capaz de alterar num corpo, gente? Lembra das leis de Newton? As forças alteram o estado cinemático de uma partícula. Ou seja, as forças podem provocar, podem fazer uma partícula sair do repouso para uma condição de movimento, pode sair de uma condição de movimento e chegar no repouso, ou muitas vezes as forças podem simplesmente direcionar o vetor velocidade, pode afetar a direção e sentido. Então, quando uma partícula está imersa num campo elétrico uniforme, as forças podem alterar o módulo, a direção ou o sentido
De quem? Do vetor velocidade. Da velocidade do corpo. Velocidade. Então você tem problemas, por exemplo, em que a partícula ela é arremessada numa região do campo e começa a desviar ou para a placa negativa ou para a plaquinha positiva. São casos de movimentos balísticos, só que não sob a ação da gravidade, sob a ação de uma outra força, que é a força elétrica. Tudo bem? Também queria chamar a atenção de vocês para alguns comentários interdisciplinares. Quando a gente estuda a teoria eletrolítica de Arrhenius, e nós vamos fazer isso essa semana agora, a gente aprende que substâncias que são colocadas em água podem conduzir energia desde que sejam íons, desde que liberem íons. Por que um íon conduz corrente? Esses movimentos de cargas, eles dependem fundamentalmente da presença de um campo elétrico. Uma vez que uma carga é colocada num campo elétrico, ela começa a ganhar ou perder, de qualquer forma, variar a sua energia cinética. Lembra do teorema da energia cinética? Que o trabalho é a variação da energia? Então olha como as coisas são conectadas. Quando eu ponho um íon dentro da água, esse íon pode conduzir eletricidade, desde que eu coloque um campo elétrico ali dentro. Uma vez que você coloca um íon, que é uma carga, numa região interna a um campo elétrico, esse íon vai acelerar. Este processo de movimentação é que transforma a energia elétrica em energia mecânica, de movimentação. Esta transformação de energia elétrica potencial para a energia cinética é o que vai explicar o conceito de corrente elétrica, tanto nas soluções eletrolíticas, que a gente vai trabalhar essa semana, como também na parte de elerodinâmica. Lembra na parte de elerodinâmica que um gerador produz DDP para fazer os elétrons se movimentarem dentro do fio. O que um gerador faz dentro de um fio é basicamente colocar o fio numa condição de campo elétrico. Então, pensa assim, você tem uma estrutura metálica que é um fio. Lá dentro os elétrons estão se movimentando de maneira desordenada. Quando eu ligo um fio aos terminais de uma bateria, cria-se uma região positiva e uma região negativa. A partir desse momento as cargas começam a andar de maneira coordenada. Esse movimento coordenado de cargas é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Tudo bem? Vocês percebam que o conceito de campo ele vai trazendo uma série de novas perspectivas para a gente entender processos macroscópicos. Né? Aquela ideia de pensar numa corrente como sendo um movimento de elétrons, ela tem muito mais informações por trás do que apenas esse conceito básico. Tranquilo? Ó, na aula de exercícios, a gente vai fazer exercício de campo elétrico uniforme, vamos aprender a desenhar linhas de força ou linhas de campo, vamos trabalhar com carga pontiforme, vamos comparar campos elétricos gerados por uma mesma carga, só que em diferentes distâncias. Tem um monte de coisa para a gente trabalhar, tudo bem? A aula teórica, como sempre, ela vai servir como subsídio para você conseguir acompanhar os exercícios. Então olha só, pessoal, a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Agora peguem essa aula, assistam, construam os seus mapas mentais e tentem fazer os exercícios de sala, tá? Tentem vir para a aula com alguns exercícios já meio rabiscados. Não precisa fazer todos, mas é importante que você comece a se inteirar do assunto antes da gente entrar na aula. Tudo bem? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e até mais.